Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Churrar Healing. Meu nome é Francine Stella. Se você gosta de terapias energéticas, de terapias integrativas, se você gosta sobre reflexões sobre o propósito da vida, eu convido você a seguir o nosso canal aqui no YouTube, Churrari Healing. Inscreva-se. Ou também estamos no Instagram, Churrari Healing. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema de por que adoecemos, né? É, eu tenho experiência com a doença, não digo assim somente por vivência minha, mas por estar próximos a pessoas que passaram por diferentes tipos de doenças, tá? Que trazem diferentes perspectivas. Na maioria delas, a doença como negativa, né? A gente tem, ao longo da nossa história, né, crenças e referências e percepções com relação à doença muito negativa, do tipo, a doença é ruim, doença pode matar, a doença nos enfraquece, a doença acaba com a gente, a doença chega e sem avisar e leva embora pessoas queridas, né? Então a gente tem muita conotação negativa com relação à doença. E hoje, né, a reflexão que eu vou trazer para vocês é um novo olhar dessa doença, é olhar para essa doença, para uma enfermidade, como uma forma de mensagem. Qual é o lado positivo disso tudo? E eu não estou dizendo que a doença não dói, né, que é fácil passar por ela, enfim, estou desrespeitando, né, a doença, não, muito pelo contrário. Eu sei que a doença dói, né, a doença por si, ela é diagnosticada, né, pela dor, então a dor física, ela vem com a doença, mas as doenças, elas também trazem dores emocionais. Ou, sob o ponto de vista energético, né, que é o que a gente trabalha, o nosso corpo físico, ele é o último a responder. Ou seja, se você adoeceu o corpo físico, é porque os seus outros corpos sutis, eles já estão adoecidos, né? Então, você já teve algum problema, tá? Em algum outro corpo sutil, que é corpos astrais, corpos energéticos, corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional. Se você tem algum desequilíbrio em qualquer outro corpo e que você não trata, ela se manifesta no nosso corpo material, tá? E o que é que a doença, então, no nosso corpo físico, vem nos mostrar? A doença no corpo físico, ela sempre vem trazer uma mensagem de algum corpo nosso que está desequilibrado, uma mensagem do nosso inconsciente que em algum momento não foi escutado e agora ele está berrando para ser visto, né? Uma mensagem de alguma dor emocional, né? Alguma preocupação, alguma coisa que a gente carregou, às vezes por tantas décadas, que a gente não tem noção do que é que seja e por trás dela a doença está se alimentando, né? A doença se manifesta por causa dessa vibração. E como tudo aqui é energia, né? A doença, ela nada mais é do que uma vibração que a gente, em algum nível, né, do nosso corpo, se permite que isso ocorra, né? Então, o nosso inconsciente traz a nossa mensagem por meio da doença. É um tema que traz muitas explicações, mas eu gostaria de hoje deixar assim bem resumido, né, algumas coisas. Então, vamos lá. Doenças autoimunes, possivelmente você carrega um padrão, tá? E às vezes a gente fala que doenças autoimunes são hereditárias, genéticas, ou que na minha família um monte de gente tem, então era normal e aceitável que eu tivesse também, né? E às vezes a gente se justifica, né, dizendo isso. O que eu quero dizer é que quando você tem um padrão genético, né, uma doença genética dentro da sua família, mais do que o gene físico, o sangue somente, você traz padrão vibracional, ciclos repetitivos
que às vezes passam de muitas gerações para gerações, né? Então, isso daí, quando você fala alguma coisa sobre doença genética, você está, na verdade, trazendo parte da mensagem dessa doença genética, que é, olha para esses padrões familiares, padrões que passam de geração para geração, padrões dentro da família. Olha para isso e tenta identificar qual é essa vibração que propicia determinada doença, tá? E aí, as doenças autoimunes é porque em alguma parte do seu inconsciente, tá bom? Existe a crença de que você precisa ser punido por algo. E aí a vida não te pune e você inconscientemente encontra mecanismos e crenças de se punir. E às vezes você tem até padrões mentais, né? Do tipo, quando uma coisa dá errado, alguém tem que ser punido. E nossa, e tem que ser punido, e tem que ser punido, e a punição existe, e a punição é boa, e eu preciso da punição. Às vezes eu preciso da punição para aprender certas coisas. Então, se você no inconsciente tem essa crença, né, ela, de certa forma, propicia a doença autoimune. Eu não acredito que doença não tem cura, tá? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que existe nenhuma doença que não tenha cura. Eu acredito de verdade que a cura, ela é energética. E eu acredito em milagres, né? Que é o que muita gente diz que curou de uma doença que ninguém esperava, é um milagre. Eu acredito em milagres e eu acredito que todos nós temos nossa capacidade de autocura. E isso não é deixar nas mãos de um médico, deixar nas mãos de um exame, de um tratamento, de um remédio. Não que eles não sejam úteis, pelo contrário, é maravilhoso poder contar com essa rede de suporte. Mas é uma rede de suporte, porque a cura mora dentro de cada um. Portanto, eu acredito na autocura e eu acredito em milagres. Bom, outras coisas que eu vou passar rapidamente, né? Se você sente dores nas pernas, as pernas, elas indicam o seu caminho, a sua ida, o seu andar com as próprias pernas. Qualquer doença e qualquer dor que relaciona com as pernas, você tem no seu inconsciente a sua paralisação de seguir adiante com as próprias pernas. Às vezes, por quê? Né? Na maioria das vezes, por quê? Porque você tem algum apego, algum trauma, algum medo lá do passado que te prende. E aí é difícil caminhar com as próprias pernas, tá? Essa é uma coisa. A segunda coisa, os braços. Se você tem algum problema de braço, e não digo as mãos em si, mas poderia parcialmente incluir as mãos, está relacionado com a sua liberdade, de você estar fazendo aquilo que você realmente quer, de você estar abraçando aquilo que você quer. E se você não se permite isso, em algum momento você tem dores ou você desenvolve problemas nas articulações, nos músculos, nos nervos relacionados aos braços e parcialmente nas mãos, tá? Outra coisa é a cabeça. Tem muita gente que me chega perguntando sobre dores de cabeça, enxaqueca, tontura, labirintite. Bom, tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de pensar e refletir e a nossa capacidade de aceitar tais reflexões. Então, no caso da labirintite ou da enxaqueca, se você tem muita resistência, né? E se você é muito apegado a certas crenças e que você não acredita, ou que você tem dificuldade de olhar diferente para certas coisas, a, a enxaqueca, ela vem e ela bate. E ela é sempre um lembrete de, peraí, o que é que eu estou sendo tão rigorosa em determinado assunto que eu poderia estar olhando diferente, tá? Então, assim, a enxaqueca, por ela ser mais crônica, por ela vir de tempos em tempos, ela exige esse olhar cuidadoso e profundo, o mesmo da labirintite. Dores de cabeça mais superficiais, elas vão variar conforme a posição da dor, tá bom? Mas geralmente, dor aqui na frente, né, ou mesmo aqui, ó, nos seios da face, que tem a ver com a dor da sinusite, por exemplo, mas nem sempre ela está relacionada. Às vezes uma dor bem passageira aqui
na frente da testa, né? Que é o quê? É alguma coisa que você está pensando muito e martelando e você não está conseguindo olhar sobre uma outra perspectiva. E aquilo ficou pesado. E aquilo, no seu mental e no seu ponto de vista, ficou pesado, tá? Se você tem dorzinhas aqui, ó, ao lado, né? Possivelmente você está, assim, se entregando ou confiando demais nos pensamentos alheios, nos julgamentos alheios, e aquilo tá te deixando, assim, muito, muito pesadas de lado, muito pesado de lado. Então, dores aqui ao lado, mas essas são dores, aquelas dores que sabe que é passageiro, eu tomo um remedinho, passa, ou eu fico quietinha, durmo um pouquinho, passa, beleza. Aqui atrás, dor aqui atrás, que vem bem forte, bem acima da nuca, ou às vezes até na nuca, tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade tá te chamando. Você tá com a intuição apitando, mas você tá cortando ela, cortando ela, cortando ela. Você sente essa dorzinha atrás da cabeça. Dor bem no centro, lá no meio. É pesado, dói, você não sabe o que é, tá ali na é algum indicativo de uma situação repetitiva, e eu diria que até mesmo em mais de uma vivência, tá? Bom, eu dei uma geral da dor na cabeça, mas ela é assim, pontual e rápida. Se você sofre com dor de cabeça por mais tempo, por coisas crônicas, é sempre legal fazer uma consulta médica, mas também aprofundar nessa perspectiva energética, porque tudo tem cura, tá? Bom, eu agradeço de todo o meu coração você ter assistido esse vídeo. Se você gostou mais desse tipo de conteúdo, eu me comprometo a colocar mais sobre doenças aqui no nosso canal. Então, fique à vontade em curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, tá? E eu desejo muita luz no caminho de vocês e que todas as doenças que vocês possam, né? Espero que não, mas que vocês possam enfrentar na vida de vocês, que ela seja uma mensageira de luz, que você possa transformar essa dor em aprendizado e daí promover a autocura. Desejo tudo de bom para vocês e espero numa próxima. Um beijo e até!